como a evolução científica levou uma mentalidade materialista que vai gerar a elite globalista no final do século XIX, durante todo o século XIX, especialmente no final. E como que depois se começou a ver muitos erros. Aquela ciência não explicava aquilo que se achava que ela explicava. Mas, bom, quando se formou a elite globalista, aquela era a mentalidade. Vamos ver juntos, vamos estudar o que a ciência realmente pode dizer da fé, do sobrenatural ou não. O quanto ela é suficiente e total para explicar a realidade ou não. Vamos juntos. Olá, paz de Jesus, que bênção estarmos novamente juntos. Deus abençoe a todos. Meu nome é Manuel Guimarães, da comunidade Paz e Mel. E nós estamos juntos novamente aqui para enfrentar, para nos estudar esses desafios para os cristãos neste início do século XXI, porque há muitas realidades que nos interpelam e que às vezes elas parecem boas e são más, ou o contrário, e nós devemos perscrutar tudo, já dizia São Paulo, perscrutar tudo e ficar com o que é bom. Mas depois de falarmos, de estudarmos um pouco sobre a Organização das Nações Unidas, nós vermos que em muitos aspectos ela adota posturas frontalmente contrárias ao cristianismo, e entendemos que isso se dá porque a ONU ela não tem uma vontade própria, mas ela tem uma vontade de um grupo que a dirige, e esse grupo que a dirige não é resultado assim de uma democracia entre as nações, da vontade dos povos, mas ela tem seus cargos-chefes, seus cargos-chaves ocupados por pessoas da chamada elite globalista, que nós não votamos para essas organizações, elas são indicadas e tudo acaba se movimentando no entorno de uma série de valores que não tem nada a ver com o cristianismo. Então precisamos conhecer o que é essa elite globalista. Semana passada nós começamos a ver como é que se formou essa elite globalista. O grupo das pessoas mais ricas do mundo, as pessoas do Ocidente, a elite globalista é uma realidade ocidental. Nós vamos ver melhor isso com o tempo. Como é que ela se formou? E com que mentalidade, em que mentalidade ela foi gestada? E semana passada nós vimos muito a decadência da filosofia após a Idade Média, já no final da Idade Média, já a partir do final da Idade Média, com Guilherme de Ockham e o nominalismo, passando principalmente por Descartes e Kant, que vai gerar um pensamento filosófico, uma certa maneira de ver o mundo no século XIX, que vai gerar a elite globalista. E falamos também que houve uma certa evolução científica, um certo conjunto de descobertas científicas que foram dando a aparência de contrariar o cristianismo e de parecer desnecessário o dado espiritual, o dado sobrenatural. Essa ideia que se tinha, que era unânime, de que Deus movia as coisas, o sobrenatural, o espírito movia as realidades, movia a terra, movia os astros, movia as pessoas, movia os acontecimentos com a sua divina providência, passou a ser muito desmontado. E essa mentalidade que descrente, que passa a ver o cristianismo, mas tudo que se refere ao espírito, ao sobrenatural, ao transcendente, a Deus, como fora da realidade, como atraso, como inclusive formador de ignorância, como atraso científico, enfim. E nós precisamos então, é importante nós vermos então que situações científicas são essas, e porque inclusive hoje nós já sabemos que isso tudo foram equívocos. Essa situação a que se chegou no final do século XIX, desde o final dessas descobertas, principalmente a partir da Renascença, até o século XIX, num cume, depois do século XX vem a derrubar isso em grande sentido, a reverter. Mas no século XIX era essa mentalidade, quando a elite globalista se forma, era essa mentalidade. Uma série de fatores muito importantes foram descobertas no campo da astronomia. Em primeiro lugar, com Copérnico, a questão do heliocentrismo versus o geocentrismo. A visão cristã de mundo, ela era
geocêntrica, não essencialmente no sentido cosmológico, mas essencialmente no sentido ontológico. É nesta terra que está o ser humano. É nesta terra que Deus se encarnou em nosso Senhor Jesus Cristo. É nesta terra em que estão os acontecimentos que nos dizem respeito. E nisso nós não podemos negar que seja verdade, né? Todas essas coisas aconteceram na Terra. Tudo que nós sabemos que aconteceu, assim, com seres vivos pensantes, aconteceu na Terra. Nós não temos história de seres vivos pensantes, de ser vivo nenhum, né? Muito menos pensante, fora da Terra. Da evolução das descobertas científicas na Terra, da evolução da filosofia na Terra, a experiência de Deus na Terra, as manifestações de Deus na Terra. Então, nesse sentido, há um grande sentido em que seja ontologicamente geocêntrica a visão cristã religiosa. Mas daí se depurava daí um certo geocentrismo também cosmológico que se derruba com o heliocentrismo, né, com a conclusão científica de que a Terra gira em torno do Sol, que a Terra orbita o Sol e não o contrário. Não é o Sol que nasce e morre, é a Terra que gira em torno dele, que gira em torno do seu eixo, fazendo com que o Sol às vezes apareça, às vezes desapareça, né? Enfim. Embora isso para nós não traga abalo significativo à fé, na época teve um certo abalo. É preciso dizer que hoje em dia não se fala mais na melhor ciência, na melhor astronomia, não se fala mais em heliocentrismo e geocentrismo, porque nem a Terra nem o Sol são o centro do universo. O Sol é, por assim dizer, de certo modo, o centro do sistema solar. Mas o sistema solar está girando em torno da galáxia. A galáxia, por sua vez, em torno do centro da galáxia, né, o sistema solar. A galáxia, por sua vez, se move no espaço, no universo em geral. Então há uma série grande de movimentos em que a Terra se encontra, em que não tem nenhum centro propriamente dito. E para fins de cálculo, você pode imaginar qualquer ponto parado, e aí os outros todos girando em torno deles. Você pode imaginar a Terra parada e o universo girando em torno dela, você pode imaginar o Sol, você pode imaginar a Lua, você pode imaginar um buraco negro no centro da nossa galáxia, a Via Láctea, e assim por diante, para fins de cálculos, né? Mas nenhum desses é propriamente um centro. Enfim, nós resolvemos bem a situação, concluindo que nós podemos continuar sendo geocêntricos do ponto de vista ontológico, sabendo que cosmologicamente isso não faz sentido, ou astronomicamente, do ponto de vista da astronomia, isso não faz sentido. Mais importante ainda, nesse sentido, da cosmologia, foi uma descoberta de uma maior amplidão do espaço. Se imaginava, se sabia que havia um espaço além da Terra, mas se imaginava ele muito mais limitado, muito menor do que hoje se sabe que é, e com o passar do tempo se começou a mostrar cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. E isso, com a perda da centralidade, e com a perda da centralidade da Terra, veja, imaginando a Terra como centro, e nós olhando, e Deus olhando para a Terra, fazendo as coisas pela Terra, fazendo os bens pela Terra, guiando os acontecimentos na Terra, as chuvas, e o sol, e os ventos, e os diversos seres que o povoam, os movimentos dos seres que o povoam, existe uma sensação de cuidado de Deus para com o ser humano, de valorização do ser humano. Porque o Deus Todo-Poderoso colocou o ser humano no centro e as coisas todas funcionando em redor dele. Com a visão cosmológica que começou a se adquirir, a Terra perdeu importância. A Terra é um pontinho lá no meio do nada, né, que por acaso aconteceram algumas coisas, por acaso aconteceu uma... se perde aquela ideia de que o ser humano é especial, porque a Terra é especial, porque Deus olhou para a Terra, porque ela está no centro da visão. Não, ela é um pontinho periférico lá, tem muitas coisas mais importantes. Então, existe um autor, Padre Romano Guardini, um excepcional autor, filósofo, que fala de o quanto isso, digamos assim, abalou a autoestima humana. O ser humano passou a... Bom, então eu não sou nada. Então o ser humano não é nada. O ser humano não é nada sobre essa terra. Não, o ser humano é o ser amado por Deus. Jesus se encarnou para nos salvar. Então tudo isso começou a se perder também com essa visão astronômica maior, digamos assim. E por fim, toda a questão da gravitação universal, especialmente com Sir Isaac Newton, colocou um xeque maior tudo isso. Porque, sem uma outra explicação nesse sentido, seria assim, não, é Deus que guia os astros, a estrela, não, aquela estrela que está num lugar e se move, a lua que gira, o sol, tudo é governado pela vontade divina.
E parecia que, com os cálculos de Sir Isaac Newton, que não precisa de um Deus. Simplesmente a matéria, a massa de cada corpo espacial, a massa gera uma tal relação com a outra massa que gera a gravitação e que explica todos os movimentos celestes e todos os movimentos e tal. Então, se esquece Deus. Nós nos acostumamos, eu me acostumei, a concluir daí, né, que então mas é Deus quem fez essa perfeição da gravitação para tudo bem. Isso foi Deus quem fez. E, de fato, a ciência não é capaz de responder os porquês. Então, se nós nos perguntarmos, mas por que matéria atrai matéria? E por que os corpos se atraem? Ah, mas por causa da força da gravidade. Sim, mas por que existe a força da gravidade? Por que os entes corpóreos têm essa característica de se atrair? Ah, não, e aí nós damos uma explicação metafísica para isso. Mas o fato, e esse é um dos pontos muito importantes, em que nós dizemos que houve uma reversão na situação no século XX em relação ao que havia até o século XIX, é que todos esses cálculos da gravitação universal de Sir Isaac Newton, tudo que ele falou é verdade. Né? Tá correto, matematicamente, fisicamente. Mas ele não serve para explicar toda a realidade. Por quê? O que se descobriu no século XX? Se descobriu o seguinte. Se conseguiu projetar a massa das galáxias, a massa da nossa galáxia, por exemplo, da Via Láctea. E, considerando as fórmulas de Newton e a massa descoberta, se chegou à seguinte conclusão. Não se justifica matematicamente que a galáxia se mantenha coesa pela gravitação universal de Newton. Ou seja, a massa de todos os planetas e estrelas da Via Láctea não são suficientes para manter a galáxia coesa. Ela tinha que estar se expandindo, se espalhando, se espraiando, porque essa massa ela não tem massa suficiente para gerar gravidade para manter a galáxia una e girando em torno de si mesma como ela é. Então se passou a buscar justificativas científicas para isso. Hoje em dia, a principal justificativa científica que se dá é a existência da chamada matéria escura. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que, bom, é que existe a matéria que nós conhecemos, existe a matéria, claro, que forma a mesa, que forma essas coisas, que formam os átomos que nós... Mas existe também uma matéria escura. E é ela que gera a gravidade suficiente para manter as galáxias coesas, inclusive a nossa galáxia Via Láctea. Muito bem. Todavia, essa explicação, ela é prática, mas na verdade, assim, não se sabe nada, não se tem nada, não se tem nenhuma prova. Aquilo que na época de Sir Isaac Newton dizia, de que toda ciência ela tem que ser provada, ela tem que ser experimentada, com relação à matéria escura, por exemplo, não existe, né? A não ser esse fato, que não é uma explicação, não é uma prova da existência da matéria escura, é uma prova da insubsistência da gravitação como justificativa para os movimentos celestes como nós os conhecemos. Está provado que isso não é suficiente, mas não está provado que existe uma matéria escura, que é essa a explicação. E essa explicação ela falha, ela não é exitosa. Porque, por exemplo, na matéria clara, nós estamos descobrindo os átomos, as partículas que se achavam fundamentais, mas aí nós descobrimos que os átomos ainda se dividem em prótons, nêutrons e elétrons. E nós descobrimos ainda que os prótons e nêutrons são formados por partículas ainda menores, os quarks, no caso dos prótons e dos nêutrons, os quarks mais comuns, os ups e os downs. E nós descobrimos 17 partículas fundamentais da matéria visível. 6 quarks, os leptons, os bósons de calibre e o bóson de Higgs. 4 bósons de calibre e o bóson de Higgs. Mas alguma partícula de matéria escura nós já pegamos, nós já verificamos? Não, nenhuma. Nós já vimos alguma coisa feita de matéria escura? Não. A matéria escura se vê? Não, a matéria escura não reage à luz. Então nós não podemos vê-la de forma alguma. É o que se diz. Ah, bom, então tá. Mas ela reage com outros entes, outros corpos. A gente vê ela movimentando corpos específicos? Não, ela não reage.
Então como é que nós sabemos? Ela bate em alguma coisa, né? Ela se choca? Não. Mas então como é que nós sabemos que ela existe? Ela ocupa a matéria, nós pegamos uma matéria escura assim, mesmo que nós não conseguimos temperar, nós seguramos assim, apertamos, não dá para botar outra coisa aqui porque tem matéria escura. Ela interage com uma matéria clara? Não. Então como é que nós sabemos que a matéria é escura? Ela tem gravidade, é ela que mantém a galáxia coesa. Ou seja, na verdade, não se tem uma explicação, não se sabe o que é, e se inventa uma coisa para manter aquela justificativa de que nós não precisamos do espiritual para explicar a gravitação. Não existe a matéria escura. Mas a matéria escura, ela gera gravidade. É ela que mantém a galáxia coesa. Mas nós já vimos, por exemplo, algum corpo celeste, algum asteroide, composto uma parte de matéria escura e uma parte de matéria clara? Não. Nós já vimos algum astro de matéria escura e matéria clara orbitando em cima? Não. Ela só fica dispersa mantendo a coesão na galáxia. Então, fica muito evidente para quem é intelectualmente honesto de que esse conceito é um conceito tampão para se dispensar o dado sobrenatural da existência da realidade. É isso que nós vemos. Existem hoje, está se colocando em questionamento a matéria escura. Se está buscando outras explicações. Mas até agora não se tem nenhuma explicação para, por exemplo, a explicação da coesão das galáxias e da nossa galáxia em específico. Não se tem. Então aquilo que parecia que existia na época de Newton, de que a física explica tudo, todos os movimentos do corpo celeste, é balela. Hoje, no século XX se descobriu que não é assim. Mas no final do século XIX se tinha uma mentalidade de que se descobriu tudo. Deus é desnecessário, o espiritual é desnecessário, o sobrenatural é desnecessário. Não há nenhuma prova do transcendente. Veja, só explicando. Isso é a mentalidade da elite científica. A elite científica tinha chegado a essas conclusões. Isso ainda não aparecia para o povo. Isso foi aparecer para a maior parte do povo no século XX. Hoje, no início do século XXI, hoje, se tem muito essa mentalidade da desnecessidade de Deus. A ciência explicaria tudo. Porque nós estamos porque o povo está um século e pouco atrasado em relação à elite científica, que, por sua vez, as suas explicações já não dão conta de esclarecer, mas também não se dá o braço a torcer. Então, estamos vendo como se vai formar a mentalidade da elite científica que vai gerar a elite globalista do século XIX, que é a mesma que se mantém até hoje. Tá bem? Nós temos que parar, vamos ter que continuar fazendo a explicação da evolução científica no próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Mas se você gostou, curta, compartilhe, divulgue, se inscreva no canal, comente. Deus abençoe.